E hoje em dia conhecemos o conjunto arquitetônico ou conjunto moderno da Pampulha como um grupo de obras de arte que integram o patrimônio histórico, não só aqui de Belo Horizonte, mas também da humanidade, título que foi concebido a ele em 2006 pela Unesco. No imaginário popular, as construções que compõem o conjunto são comumente vistas como se fossem grandiosas peças de um museu a céu aberto. Porém, muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né, que ao serem construídas, essas obras tinham funções bem diferentes das que tem hoje. A história da Casa do Baile, um dos edifícios que faz parte do grupo arquitetônico em questão, é um exemplo interessante de como a Pampulha esteve sujeita a mudanças em seus mais de 70 anos de história. A repórter Niquele Fonseca conta um pouco dessas transformações para a gente. Hoje nós estamos aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e nós vamos conhecer a Casa do Baile, centro de referência de arquitetura, urbanismo e design. Eu já estou aqui com o Cássio, que é coordenador desse espaço, que abriga exposições, mostras, seminários e muitas outras atividades. Cássio, para a gente começar esse bate-papo, né, antes da gente fazer o nosso tour pela Casa do Baile, conta pra gente um pouquinho do histórico, né, um pouquinho de o que é a Casa do Baile para quem não conhece. Então, a Casa do Baile integra o conjunto moderno da Pampulha, né, um bem declarado Patrimônio Mundial da Humanidade, uma obra de Oscar Niemeyer. Originalmente tinha um uso diferente do de hoje, né, ele era um pequeno restaurante dançante lá nos anos 40 e hoje ele é um espaço museal, né, o centro de referência de arquitetura, urbanismo e design. Entendi. E qual que é a relação assim da Casa do Baile com a Pampulha, né? Com a Lagoa da Pampulha, que ela tá totalmente integrada aqui, né? Faz parte de toda a paisagem. Sim, a gente vê inclusive que ela é uma ilha, né, artificial, ela está dentro do próprio lago, né? A gente vê também que os jardins estão muito integrados, né? O jardim externo, o jardim interno, né? A própria arquitetura também permite que a gente tenha essa relação muito direta com essa paisagem da lagoa. Então ela é totalmente integrada à Pampulha, sim. Entendi. Então, vamos lá conhecer esse espaço? Antes da gente entrar na Casa do Baile, né, me conta um pouquinho sobre esse espaço externo aqui, esse jardim. Quais nomes estão por trás do projeto? Então, aqui no jardim é do Roberto Burle Marx, né, que foi um grande paisagista brasileiro que faz os jardins da casa e todos os jardins do conjunto moderno da Pampulha. Então aqui a gente vê que a gente tem os jardins tanto internos, os jardins da ilha, tem os jardins também da calçada externa, e aqui a gente vê que são jardins completamente integrados à arquitetura. A gente não consegue separar um do outro, dizer quando que um começa, o outro termina, né? Esses jardins são muito importantes para a leitura da própria casa, né? E a gente vê nesse jardim as principais características dos jardins do Roberto, né? Ele valoriza as plantas nacionais, a gente vê também as plantas em grupos, em manchas, né? Os blocos de cor, né? A gente tem também no meio do jardim um pequeno lago com as plantas aquáticas, né? E o Roberto, ele criava praticamente mini ecossistemas. Entendi, muito legal. E eu fiquei curiosa porque eu tô vendo ali que tem umas cadeirinhas, né? A gente pode ir lá para você me contar um pouquinho sobre elas? Vamos. Essas cadeiras aqui têm uma vista privilegiada, né, Cássio? Esse aqui tem que aproveitar. Posso sentar? Pode. Me conta um pouquinho, qual que é o objetivo? Então, nesse momento a gente está num período entre troca de exposições, então é uma oportunidade também importante das pessoas terem contato com a arquitetura em si mesmo, com o paisagismo em si mesmo, e a gente está com umas instalações temporárias que convidam o visitante a fazer esse movimento de chegar, parar, desacelerar e ter uma outra relação com essa arquitetura, com essa paisagem. É o convite para a gente realmente contemplar uma paisagem que é tão bonita, né, que é tão importante na cidade, né? E vem pessoas de várias partes do mundo, inclusive, para conhecer esse espaço. Então é um convite para isso. Entendi, é muito bonito e é muito confortante mesmo estar sentado aqui com essa vista tão bonita, né? Isso. Mas vamos conhecer então, de fato, a Casa do Baile por dentro? Vamos. Entrando aqui na casa, Cássio, a gente já dá de cara com esse salão enorme, né? Muito bonito. Conta pra gente um pouquinho desse espaço. Então, esse aqui é o salão principal, que era o salão dos bailes, onde aconteciam as festas, né? A gente tem umas imagens antigas que comprovam isso. E atualmente é o espaço das exposições, né? Temporariamente a gente está sem exposição, a gente está preparando a próxima exposição, que é a que comemora os nossos 80 anos.
E vocês podem perceber também, né, que a parte da frente ele é todo aberto com esse pano de vidro, né, que era muito usado na arquitetura modernista e é mais um fator que coloca a gente totalmente integrado com a área externa, com o jardim, com a lagoa, né, essas grandes aberturas também, né, essa relação direta com a paisagem. Entendi. E eu tô vendo ali, Cássio, uns escritos, uns desenhos naquela parede. Você pode me contar um pouquinho sobre Sim. o que são? O Oscar Niemeyer participou de todo esse processo do início dos anos 2000, quando a casa foi restaurada e quando ela teve esse novo uso determinado do centro de referência. E aí em 2003, vamos chegar lá mais pertinho, ele visitou o espaço e ele desenhou de próprio punho esse painel. De um lado ele coloca Pampulha, né, nos anos 40, foi o primeiro grande projeto autoral dele, né, ele estava no início da carreira dele. Do outro lado ele coloca Brasília, né, ele encontra de novo com Juscelino Kubitschek para trabalharem junto. E essa frase que é célere dele, né, Pampulha foi o início de Brasília, né, não é à toa que a Pampulha é um patrimônio da humanidade, né, a Pampulha é um marco, né, da arquitetura modernista mundial. Quem visitar a Casa do Baile hoje, o que ela vai encontrar aqui? Então, a gente tem esse espaço aqui, que é um espaço do setor educativo, a gente tem alguns materiais que o público pode ter acesso. Então, nós temos duas pequenas mostras. Essa que a gente está vendo aqui chama Seu Antônio, né? Seu Antônio foi um porteiro nosso, trabalhou conosco por mais de 10 anos, né? Ele gostava muito de fotografia. É um fotógrafo amador, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que fez registros importantes, né? Esse registro do cotidiano, de quem está nesse lugar, né? E gosta tanto desse lugar, que foi registrando esse passar do tempo. Então são algumas das imagens que ele tirava do seu próprio celular. Entendi. Acaba que fica como uma homenagem para ele mesmo, e também, né, valorizar quem está aqui, quem trabalha aqui, quem está aqui a todo dia, né? E é um privilégio também trabalhar num lugar, né, que é tão bonito, que é tão importante, né? Tá aqui todo dia, né? Sim, ele tem um olhar fotográfico sensacional, assim, as imagens são incríveis. E ele gostava de dizer uma frase que eu acho bonita, né? Cada dia é um dia diferente, né? Então isso é legal também. Entendi. E o que mais a gente encontra por aqui? Aqui também a gente tem essa pequena mostra, ela é interativa, as pessoas podem chegar, manusear, tem algumas informações, né, básicas, chama Rostos da Pampulha. Aqui a gente está trazendo algumas pessoas, né, que ao longo desses 80 anos de Pampulha moderna contribuíram na construção desse patrimônio, né? A maioria das pessoas talvez conheça o Oscar Niemeyer, que é o nome mais importante, né, da arquitetura, ou o Juscelino, ou o Burle Marx, mas também participaram outras pessoas, né? Artistas, escultores, pintores, engenheiros. Nós também fizemos uma pesquisa de trazer nomes menos conhecidos ou mais populares também que faziam parte dessa história. Então a gente descobriu, por exemplo, o primeiro garçom que trabalhou aqui na Casa do Baile, a Dona Sara, que é uma figura feminina, a Sadonana da Pampulha, que tinha aqui a Pampulha antes do Conjunto Moderno era uma região de sítios e fazendas, né? Ela tinha uma fazenda aqui, era uma pessoa muito devota, muito religiosa. Então a gente foi trazendo, aumentando esse espectro de pessoas que participaram dessa história, desse território, né? Ao longo de todos esses anos. E é interativo mesmo, né? O pessoal pode chegar. Sim, a ideia é essa. Conhecer. Pode chegar, pode pegar, pode colocar numa outra ordem, pode brincar de montar a sua própria exposição. As pessoas podem ficar bem à vontade. Sim. E a gente também tem um histórico aqui, né? Um livro. Conta um pouquinho sobre ele pra gente. Aqui a gente tem esse caderno que é uma cronologia ilustrada da casa, com imagens antigas que vão mostrar um pouco da história da Pampulha, a história da casa. Esse material também está disponível no formato digital na biblioteca da Fundação Municipal de Cultura, no site da Prefeitura, quem quiser baixar em casa. E aqui eu vou destacar essas imagens, né? As pessoas gostam muito de ver, né, como que eram então os bailes, né? Então essa aqui é uma foto dos anos 50 com os bailes que a Dona Sara fazia aqui, né? Aqui a gente teve a prática dos esportes também, quando a lagoa era mais limpa. Então a gente vai vendo aqui vários momentos da Pampulha e como que a casa está nesse momento, né? Aqui o antigo cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha. Então esse aqui é um passeio pela história. Essas fotos também são legais, né? A casa do baile recém-inaugurada,
a gente pode ver como que o entorno era bem diferente, né? Como que essa paisagem da Pampulha também mudou bastante ao longo desses 80 anos. E aproveitando que a gente está falando desse histórico, quando a casa foi inaugurada, o objetivo não era esse, né? Conta pra gente um pouquinho de qual que era o objetivo da casa quando ela foi inaugurada. Então, o Juscelino Kubitschek era o prefeito de Belo Horizonte e ele vislumbra nesse lago, que é um lago artificial, um grande complexo de lazer e de turismo, né? Ele convida o jovem Oscar Niemeyer para junto com ele pensar. Então esse complexo tinha coisas bem interessantes. Algumas foram construídas, outras nem chegaram a sair do papel, né? Então tinha um cassino, a igreja, ia ter um hotel, um campo de golfe, e nesse complexo toda a função da casa, que é uma pequena ilha artificial, era ser um pequeno restaurante dançante, né? De dia era um restaurante comum e às noites esses encontros sociais, das festas, dos bailes, né? Era comum também o pessoal ir ao cassino, jogar, se divertir, no final do dia pegar um barco, atravessar a lagoa e terminar a noite se divertindo aqui na casa. E a ideia é que a casa do baile fosse um espaço de um uso um pouco mais simples, mais descontraído, né? Mais popular, né? Se a gente pensar que a gente tinha um cassino que era um espaço mais suntuoso, mais luxuoso, né? E o que aconteceu aí no meio do caminho para perder esse sentido inicial? Um grande marco na história da Pampulha foi a proibição dos jogos de azar no Brasil em 1946, né? Então esse complexo estava acabando de ser inaugurado, as pessoas estavam conhecendo ele, o cassino, né? Ele é a grande âncora, a grande atração, e quando esse cassino fecha, isso traz impactos para essa ideia desse projeto original e inclusive para a casa. A casa vai passar por períodos inclusive de usos diferentes, de desusos, o patrimônio já chegou a não ser tão bem cuidado, né? Mas aí a Pampulha foi se ressignificando, né? Então por isso que hoje a casa é um museu, inclusive. Entendi. E para quem está assistindo a gente, quer conhecer a Casa do Baile, como que faz, como funciona, horário de funcionamento, tem que agendar, como que é? Então, nos protocolos atuais, a casa funciona de quarta a domingo, de 10 às 18 horas, não é preciso retirar nenhum ingresso, é só chegar e visitar o espaço. Entendi. E além, né, dessa mostra aqui, dessa mostra interativa, tem uma coisa muito legal ali que eu queria muito mostrar para o pessoal também. Vamos lá? Vamos lá. Eu vi aquela maquete e ela me chamou a atenção. Me fala um pouquinho sobre ela. Então, a gente lançou esse ano alguns materiais de acessibilidade cultural, pensando na questão importante da inclusão nos espaços culturais. Então, é uma maquete que a gente fez junto com um grupo de pessoas com deficiência visual, e a princípio ela é voltada para essas pessoas, né, para esse público também conhecerem essa arquitetura. Então é uma maquete tátil, as pessoas podem, né, manusear, a gente tem aqui uma legenda em braille para as pessoas entenderem os principais espaços desse espaço. Ela inclusive abre, né, então as pessoas podem se localizar, entender um pouco como que é essa arquitetura. E aqui também a gente tem em relevo tátil um padrão desses azulejos que são tão importantes, que estão presentes na Pampulha e que dão uma ideia de conjunto, né, de identidade para a Pampulha. E é um material que está aqui disponível para o público, qualquer pessoa pode manusear, as crianças gostam muito, né? É uma outra forma de conectar com esse espaço. E a gente também tem alguns materiais que estão também disponíveis no formato digital. A gente também tem um QR Code aqui, que é a audiodescrição, também voltado para a pessoa com deficiência visual, que é uma descrição sonora desse espaço e dos jardins. E a gente também tem um vídeo, que é uma visita em Libras também. Uma pessoa surda visitou esse espaço e ela apresentou esse espaço em Libras. Também é para atender aí a comunidade surda. Entendi. E para quem quiser encontrar a Casa do Baile na internet, vocês têm rede social, como funciona? Sim, a gente tem uma página no Facebook, é só procurar lá a gente. E a gente também tem o Instagram, que é Casa do Baile BH. Então é só seguir a gente, lá vocês ficam sabendo de toda a nossa programação, de todas as nossas atividades, podem interagir com a gente, tirar dúvidas. Entendi. Cássio, muito obrigada pela visita, por esse tour, né, por receber a gente, eu gostei muito. Eu convido você que está em casa para vir aqui conhecer a Casa do Baile, é uma experiência incrível, é um ambiente muito gostoso, a gente escuta os pássaros, aprecia a bela paisagem, a natureza, vale a pena, tá, gente? Pode vir conferir.